Ótimo. Bom, então nossa sala está oficialmente aberta. É com muita alegria que eu dou início à sétima rodada do nosso MUT em Direito Eleitoral, o maior MUT de Direito Eleitoral do Brasil, que conta com a presença hoje do quórum julgador formado pela doutora Franciele Campos, pela doutora Marcela Senise e pelo doutor Guilherme Falcão, que é o desembargador-presidente da sessão de hoje. Como competidores, nós temos a UERJ e o Grupo Ágora. A UERJ figurando no polo ativo e o Grupo Ágora figurando no polo passivo. Eu dou as boas-vindas às equipes também. Para darmos início, eu gostaria aqui de sinalizar alguns aspectos importantes da nossa competição. O primeiro, no que versa sobre o tempo. As equipes, elas contam com 15 minutos para a sua sustentação oral. Esses 15 minutos precisam ser obrigatoriamente divididos entre os dois competidores. Não é necessário que o tempo seja igual aos dois competidores, mas obrigatoriamente ele precisará ser dividido. Essa orientação já foi passada de forma oficial via e-mail e via WhatsApp. Outro aspecto importante, também sobre tempo, é sobre a réplica e tréplica. Ambas contam com 3 minutos de duração. Réplica e tréplica que podem ser respondidas por apenas um competidor, certo? Falando em tempo, agora eu gostaria de convocar aqui, iniciando pela UERJ, para que registre quem será o primeiro competidor a falar. Eu serei a primeira competidora, o Caio Oliveira será o segundo. Dividiremos o tempo em 6 minutos para o primeiro e 8 minutos para o segundo. Então, Daniela, com 6 minutos, iniciando a sustentação, e Caio, com 8 minutos, sendo o segundo competidor. Tréplica e réplica. O Caio realizará a réplica. Ótimo. Enquanto isso, a Monique, que aqui está no nosso operacional, mandou no WhatsApp. Enquanto eu pergunto à equipe do Grupo Ágora sobre o tempo, eu solicito que vocês confirmem o tempo ali para ver se está tudo certo. Vamos lá. Grupo Ágora, João Vitor e Thiago, quem iniciará? Eu iria iniciar as exposições e, em seguida, o Tiago dará continuidade. O meu discurso terá duração de 7 minutos e o Tiago de 8 minutos. E réplica e tréplica, João? A tréplica será feita pelo Tiago. Ok. Daniela, por favor, confirmar se o tempo está correto. No chat. Na verdade, não, porque Não? são 7 minutos para o primeiro orador e 8 minutos para o segundo. E não Perdão, 6 são e 7 minutos 8? para cada. Isso, para configurar 15 minutos no total. Tá. Então vamos lá, corrigindo. Correto? Correto. Ok. Então, por favor, avaliadores, se puderem considerar a segunda mensagem e equipe do Grupo Ágora. Correto. Correto. O tempo ele será informado faltando 2 minutos, faltando 1 minuto e tempo encerrado. Eu solicito ao senhor presidente que, quando dê o tempo encerrado, tome as providências que achar necessário. Durante as indagações, e aqui eu reforço a todos que as perguntas dos juízes avaliadores serão formuladas durante a sustentação oral de vocês. Então, não esperem até o final da sustentação oral para responder. As indagações vão interromper a fala de vocês, é esse o objetivo, e aí vocês precisam se sair ali e o resultado será com a resposta de vocês ainda durante a sustentação. O tempo ele será ajustado pela equipe operacional, que é a Monique, que está cuidando disso, e também, caso vocês se sintam prejudicados, ficará a cargo de vocês solicitar ao juiz-presidente o acréscimo do tempo necessário. Tá bem? Monique, alguma outra consideração? Não, podemos iniciar. Ótimo, então. Competidores, avaliadores, uma boa sessão de julgamento simulado para cada um de vocês.
e passo a palavra de imediato ao desembargador-presidente, doutor Guilherme Santos de Barros Falcão. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Gostaria inicialmente de cumprimentar a desembargadora Franciele Campos, estendo o cumprimento à desembargadora Marcela, né? Desembargadora Marcela, que está substituindo a desembargadora Elaine. E, feitos esses cumprimentos, cumprimento também as equipes, a equipe da UERJ, que compõe o polo ativo, e a equipe Ágora, que compõe o polo passivo desta ação. Cumprimento também toda a equipe do Multicurt, que muito bem organiza esse grande evento, e agradeço imensamente o convite para também estar participando. Dito isso, então eu abro a palavra à equipe da UERJ, do Polo Ativo, para a sua fala por 15 minutos. Excelentíssimo senhor presidente Guilherme Falcão, na pessoa de quem saúdo todos os integrantes dessa egrégia corte. Inicialmente, nossos sentimentos e solidariedade pela situação que os senhores enfrentam no estado do Rio Grande do Sul. Além disso, eu estendo meus cumprimentos aos advogados da contraparte, que, apesar de dominarem com maestria o assunto, estão desacompanhados da razão no presente caso. Antes de tudo, senhores, lembro que no caso se trata de AGs ajuizadas em face de Marluce da Silva e Cícero Gomes, que tem como objetivo punir os ilícitos praticados pela chapa, notadamente por abuso de poder político, abuso de poder econômico e uso indevido dos meios de comunicação. Antes de entrarmos no mérito da questão, é necessário, primeiramente, afastar as preliminares arguidas pela contraparte, que, tendo em ciência da iminente responsabilização no mérito, tentam a todo custo alcançar a nulidade do procedimento para que saiam impunes. Ora, honoráveis jurados, em primeiro lugar, lembramos a todos que as AGs foram unidas no presente julgamento, de modo que, pelo entendimento do Supremo Tribunal Federal na IDI 5507, não padece de inconstitucionalidade e se insere dentro do juízo de conveniência a ser realizado pelo próprio julgador, à luz do artigo 96b da Lei 9.504. Nesses termos, cabe tão somente aos honoráveis magistrados avaliar se a reunião causará tumulto processual, violação do contraditório ou da ampla defesa. Ora, é notório que não se trata do caso em tela, visto que até o presente momento a outra parte não consegue demonstrar o prejuízo concreto do direito do exercício de defesa, e em razão da reunião processual especificamente. Ao contrário, utiliza-se de declarações vagas e genéricas em sua peça escrita e não consegue comprovar qual seria o prejuízo na prática. Em segundo lugar, honoráveis magistrados, passaremos então à análise da prova, que os réus alegam que os documentos extraídos da Operação Locke poderiam não ser juntados aos autos por ilegalidade. No entanto, a jurisprudência do TSE possui um entendimento consolidado, no qual são aplicáveis subsidiariamente as normas do Código de Processo Civil no processo eleitoral. E, nesses termos, no artigo 435 do Código de Processo Civil, é válida a juntada de documentos, já que as partes obtiveram acesso a elas apenas após a instrução processual, e isso se configura como uma nova prova. Ademais, a parte ré esquece ou parece ignorar de absoluta má-fé que é completamente ilícita a gravação em um ambiente feito sem o consentimento de um dos interlocutores e sem autorização judicial. Isso porque, além de feita em um local público, não há violação da intimidade ou quebra da legítima expectativa e da privacidade das partes. Esse, senhores, é o entendimento fixado no tema 979 do recém-julgado do Supremo Tribunal Federal e é exatamente o que ocorre no caso em tela, pois a gravação ocorre em um local público, durante o evento de comemoração do aniversário de Jurema, onde todos os envolvidos sabiam que não era uma questão de privacidade. E em um terceiro momento, honoráveis juízes, lembramos que, apesar do Partido C integrar a Federação Z, o seu direito de ação, que é uma garantia constitucional, não pode ser constrito por meras formalidades e interpretação restritiva da legislação eleitoral. Ora, como disposto no artigo 11A da Lei dos Partidos Políticos, o partido federado preserva sua identidade e autonomia. Portanto, aplicar as regras da coligação para ajuizar uma AGE para uma federação
que são figuras notavelmente distintas, seria exigir uma formalização de um litisconsórcio ativo na formulação da demanda. Isso quer dizer, senhores honoráveis magistrados, que essa exigência desconsidera a autonomia e a identidade do partido, que são expressamente resguardadas por lei. Em outras palavras, condicionar o direito fundamental do acesso à justiça, previsto no artigo 5º, inciso 35 da Constituição, à vontade de demais pessoas a integrarem o polo ativo da relação, afronta o ordenamento jurídico. E isso é evidente, inclusive, na atuação do Congresso Nacional, na qual continuam mantendo a autonomia e a legitimidade para o ajuizamento de ADIs, por exemplo. E, nesse sentido, deve ser aplicado o entendimento segundo o qual reconhece a legitimidade e o interesse do partido para ajuizar AIGES. E, por fim, não há perda subveniente da legitimidade do partido D, que se fundiu ao partido F e assim fundaram o partido G. Ora, honoráveis juízes, na verdade se trata de uma espécie de sucessão processual e poderá o partido G peticionar a partir desse momento, seja com os mesmos advogados ou até mesmo titular novos representantes, em juízo, como uma sucessão processual, à luz de uma aplicação analógica do artigo 210 do Código de Processo Civil. E, portanto, nesse momento, deve-se afastar qualquer pedido preliminar arguido pela outra parte em função de declarar a nulidade do processo ou qualquer outra nulidade de prova ou questões processuais preliminares, de modo que avançaremos na defesa do mérito para demonstrar que não assiste razão à outra parte e deverá ser condenada em sua íntegra. Excelentíssimo desembargador presidente, me concede, por favor, um momento para uma parte? Pois não, desembargadora, concedida a palavra, senhora. Obrigada. Na questão processual das preliminares, eu gostaria que a nobre procuradora desenvolvesse um pouco mais a questão relativa aos documentos juntados da Operação Locke, que, em pese, ela tenha dito que estão autorizados pelo Código de Processo Civil, se isso não tem algum tipo de violação ao princípio de estabilização da demanda. Honorável magistrada, agradeço por seu questionamento, mas, no entanto, não se vislumbra qualquer violação do princípio de estabilização da demanda. No presente caso, os documentos foram extraídos após a instrução processual e, como se trata de fato novo e à luz da jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, é possível e é lícita a juntada das provas nos autos desse processo para serem analisadas nesse momento. Ok, obrigada. Repasso a palavra ao excelentíssimo presidente. Por gentileza, doutora Daniela, pode continuar. Presidente, eu peço a palavra, por favor. Pois não. Aproveitar A o palavra está com a gancho senhora. da doutora Franciele em relação às preliminares, a minha dúvida é em relação à questão da federação. Eu quero entender se a parte investigante está comparando a legitimidade da federação com a legitimidade da coligação. Então, à luz da parte investigante, vocês entendem que é o mesmo raciocínio jurídico? Honorável magistrada, agradeço o seu questionamento, mas, no entanto, se trata de um raciocínio exatamente oposto, porque, pela lei, não poderia ser aplicado à federação, mas, no entanto, para a coligação, isso não se aplica, tendo em vista que se trataria de uma restrição do direito de ação da parte autora e, assim, uma clara violação à sua garantia seu direito de ação previsto na Constituição, e dessa forma, como não há previsão legal, entende-se que seria ilegítimo e também inconstitucional restringir o direito de ação, nesse caso, em tela, tendo em vista que não há previsão legal. E não sei se me fiz clara, honorável jurada, no entanto, entendo que a argumentação da parte autora é exatamente no sentido contrário do seu questionamento, trazer outra interpretação e não limitar o direito de ação da coligação, tendo em vista que, expressamente em lei, só há limitação à federação. Perfeito, estou satisfeita. Muito obrigada. Doutora Daniela, pode continuar com a sua sustentação. Na verdade, eu finalizo as questões preliminares e iniciaremos a defesa na fase de mérito com o Dr. Caio Oliveira. Ótimo. Passo a palavra, então, ao doutor Caio Oliveira.
Uma boa tarde aos senhores magistrados. Gostaria inicialmente de me solidarizar com a situação do Rio Grande do Sul, que tem trazido muita atenção de todo o Brasil. Infelizmente, é um momento muito difícil, mas tenho certeza que todos juntos superaremos essa questão. Senhores magistrados, passando agora para as questões de mérito, a senhora Marluce da Silva e o senhor Cícero José claramente agiram com abuso de poder político, poder econômico e o uso indevido dos meios de comunicação social ao longo de toda a campanha eleitoral. E a fim de evidenciar isso, vamos dividir a exposição em 4 principais fatos. O primeiro desses fatos é o evento na cidade de Lages, no qual Marluce da Silva e Cícero José agiram com abuso de poder econômico e político na realização do showmício, o que viola a lei eleitoral e contraria o entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal quanto a essa possibilidade. Segundo o professor José Jair Gomes, um showmício consiste na atuação artística em eventos relacionados às eleições, cuja finalidade seria a promoção da candidatura de determinada pessoa. Na cidade de Lages, o prefeito Adson Abreu reservou um clube com piscina, onde ocorreu o discurso dos candidatos e um posterior show de uma banda conhecida na cidade, assim como a disponibilização de comidas e bebidas por parte da organização do evento. Senhores, todas estas características, elas se inserem na configuração de um showmício segundo a definição do professor José Jair Gomes. Essa figura, inclusive, está prevista no artigo... Doutor Caio, fechar o microfone, Maria Estelita fechou. Pode continuar. Perfeito, muito obrigado. Eu dizia, senhores magistrados, que esta figura está prevista no artigo 39, parágrafo 7º, da Lei 9.504, de 97, que proíbe a realização de shows de artistas para animar comícios e reuniões eleitorais. E, na verdade, a definição da ilustre doutrina foi confirmada no julgamento da ação direta de constitucionalidade número 5.970. No caso, o ministro Dias Toffoli entendeu que a restrição à realização de showmícios se justifica pela necessidade de assegurar igualdade entre os candidatos. E eu peço licença para abrir aspas de uma passagem do julgado. O caráter gratuito do showmício ou evento assemelhado não é suficiente para afastar o desequilíbrio por eles provocados entre os concorrentes a cargos eletivos, havendo clara vantagem para aquele que não tem apresentações artísticas associadas à promoção de sua campanha, ainda que sem pagamento de cachê. Fecho aspas. Senhores, esta é a exata aplicação ao caso, é o exemplo acadêmico da hipótese de um showmício, motivo pelo qual as partes devem responder pelo abuso de poder econômico e político na cidade de Lages. Passando para o segundo ponto, na cidade... Excelentíssimo. Só fazer uma questão, doutor Caio, por gentileza. Claro. Esses fatos relativos ao abuso de poder econômico, eles se encontram dentro de alguma hipótese taxativa prevista em lei? E se encontram em que hipótese seria essa? Claro, senhor presidente do tribunal. Essa hipótese que aconteceu em Lages é taxativamente prevista no artigo 39, parágrafo 7º da Lei 9.504, que veda a apresentação de artistas para animar eventos eleitorais. Dando continuidade à exposição... Eu tenho uma pergunta ainda sobre o fato 1, excelentíssimo presidente, se me permite a parte. Vossa Excelência está com a palavra. Gostaria de saber do nobre procurador quem é que custeou esse evento, por quem foi pago esse show? Senhora desembargadora, agradeço pelo questionamento muito pertinente à solução da disputa. E, na verdade, conforme foi acostado aos autos, não se tem uma certeza de quem custeou esse show. Os documentos por si só não comprovam. Porém, se utilizarmos o método indutivo, o método de uma presunção relativa, forma de prova admitida pelo ordenamento jurídico previsto tanto no Código de Processo Civil quanto no Código Civil, podemos, com base em todo o arcabouço probatório, inferir que, de fato, foi a organização ou a organização da campanha de Marluce da Silva, ou então a própria prefeitura, de modo que, na verdade, é indiferente quem forneceu os recursos para
a realização do evento, já que a candidatura foi diretamente beneficiada em razão disso. Passando para o segundo ponto, em razão do tempo, peço desculpas porque terei que correr um pouco com a apresentação, mas já no aniversário de Jurema, aconteceu um claro aparelhamento do Estado, um claro aparelhamento do município, que viola o princípio da impessoalidade previsto no artigo 37 da Constituição da República Federativa no Brasil. O palanque montado para o evento da campanha da candidata foi o mesmo usado para a comemoração, senhores, do aniversário da cidade. Ou seja, toda a estrutura de publicidade, toda a estrutura do evento foi paga com dinheiro público, claro desvio de finalidade dos atos da administração. E lembremos que, na verdade, existe um precedente do Tribunal Superior Eleitoral, no qual condenou o então candidato Marcelo José das Chagas, no estado de Sergipe, por abuso de poder político ao usar o evento do aniversário do Estado para lançar a sua candidatura, algo muito semelhante ao que aconteceu no caso concreto. Passando para o terceiro e penúltimo fato, na cidade de Macondó, os aliados de Marluce, que dominam a prefeitura, organizaram, para apresentar 40 viaturas recém-compradas da Guarda Municipal, uma passeata prevista para as 16 horas de determinado dia. Coincidentemente, a equipe de Marluce programou um ato político de sua campanha que sairia do mesmo lugar, senhores, com o mesmo caminho e para do mesmo lugar, com o mesmo caminho para a mesma finalidade apenas uma hora depois do que fora marcado pelo município. E para a surpresa de todos, ao final dessa passeata, foram flagrados uma série de pessoas embriagadas em um local, multidões de pessoas, com este local, quero dizer, decorado com as cores da campanha de Marluce, onde DJs locais e alguns artistas se apresentaram, certamente às custas do dinheiro sujo dessa campanha. E é nítido o desvio de finalidade do evento em benefício da candidatura da senhora Marluce da Silva. Um caso semelhante, julgado recentemente pelo Tribunal Superior... Sim. Com licença, presidente, mais uma parte, por favor. A senhora tem a palavra, Vossa Excelência. O nobre procurador refere à questão de que a campanha haveria pago pela bebida das pessoas que estavam lá, é isso que eu entendi? Não, senhora desembargadora, peço desculpas por ter não me feito entender de maneira clara. Na verdade, também não há provas que demonstrem exatamente que a bebida foi custeada pela campanha. Na verdade, houve venda de bebidas no local, mas eu gostaria de me referir a todo o aparato montado para a realização desse desfile, uma hora depois da exibição das 40 viaturas adquiridas pela Guarda Municipal, com a decoração do galpão com as cores da campanha, com a disponibilização de DJs e uma série de outros festivos que estavam presentes. Peço desculpas por não ter sido claro. Ok, obrigado, satisfeita. Doutor Caio, Sim. ainda em relação a esse ponto, o senhor colocou que isso teria sido pago com dinheiro sujo, então, provavelmente da campanha, né? Há alguma comprovação, alguma prova nesse sentido? Peço desculpas, senhor presidente, mas comprovação exatamente do quê? Do uso do dinheiro da campanha para o custeamento do evento? Exatamente. Agradeço o questionamento. Não há demonstração fática e probatória específica de que houve o financiamento, mas também de maneira indutiva. Se é um evento da campanha, um evento marcado pela campanha da Marluce da Silva, saindo às 5 horas, uma hora depois do início, lembre-se, daquele evento da municipalidade, então, por natural, seria de se pensar que o evento da campanha foi custeado pela própria campanha. Senhores, eu gostaria apenas de pedir 1 minuto a mais para finalizar a sustentação, tendo em vista os questionamentos. Pois não, o senhor tem 1 minuto. Perfeito, muito obrigado. Esse evento, senhores, apenas para finalizar o terceiro fato, é muito semelhante àquele que condenou o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e seu vice, Walter Braga Neto, por abuso de poder político e econômico durante as comemorações do bicentenário da independência da República Federativa do Brasil, tornando-os, portanto, inelegíveis. É uma aplicação semelhante em fatos bem aproximados, motivos pelo qual, igualmente, eles devem ser, a Marluce da Silva e o Cícero José, condenados por esta acusação.
Em último ponto, o uso indevido das mídias sociais ocorre porque a empresa Umbrella Corporations, contratada pela J Corp, uma sociedade que pertence ao sobrinho da Ré, senhores, difundiu notícias falsas e caluniosas sobre Fernando Cabral, informando que o candidato teria sido condenado por improbidade administrativa, o que jamais se provou. Cabe lembrar, inclusive, que as mídias sociais Doutor são Gaio, o senhor considerados meios de tem comunicação. mais 1 minuto para encerrar. Perfeito. Cabe lembrar que as mídias sociais são considerados meios de comunicação para fins da aplicação do ilícito. E como posteriormente aferido pela investigação do Ministério Público, houve a criação, inclusive, de um gabinete do ódio contra Fernando, promovido por um conluio entre os candidatos e o sobrinho de Marlúcio da Silva. Portanto, reforçamos os pedidos para que as partes sejam condenadas por abuso de poder político, econômico e uso abusivo dos meios de comunicação, com afastamento de todas as preliminares arguidas. Muito obrigado. Agradeço pela atenção. Passo, então, a palavra ao doutor João Vitor Carneiro, pela defesa do polo passivo. Agradeço a palavra, senhor desembargador presidente, e aproveito a oportunidade para saudá-lo, assim como os demais membros deste tribunal, os membros do Ministério Público, da Procuradoria, advogados da contraparte, demais presentes. Bem como reitero as solidarizações feitas quanto à calamidade que está acontecendo no estado do Rio Grande do Sul. Antes de entrar nas razões de defesa propriamente ditas, cumpre esclarecer que, ao contrário do que for argumentado pela acusação, não se pleiteou nenhuma nulidade do procedimento até este ponto. Em verdade, a acusação se baseia em uma frágil concatenação de fatos que não devem entre si guardar qualquer relação. Em verdade, as 4 acusações feitas pela contraparte representam condutas distintas, ocorridas em locais, datas, modos completamente diferentes, utilizando também provas diferentes. Sabe-se muito bem que a reunião dos processos pelo procedimento previsto no artigo 96b não é obrigatório, como muito bem decidiu o Tribunal Superior Eleitoral quando o julgamento da AD de Código 060-1779, relatoria do ministro Luiz Felipe Salomão. Neste ponto, a advogada da contraparte afirmou que apenas seria necessário dividir o procedimento se houvesse um turbamento do processo, se causasse confusão. E eu estou de acordo. A defesa se mostra de acordo com este posicionamento. E a turbação já se mostra demonstrada. Tanto é que a contraparte ela utiliza provas do ocorrido em Marcondo, que foram as gravações, para falar sobre o ocorrido em Jurema. Ao contrário do que for aduzido pela contraparte, as gravações ela não aconteceu em Jurema. Não se pode utilizar as provas de um fato para tentar provar a ocorrência de outro fato. Desse modo, requer-se preliminarmente que haja a suspensão do presente procedimento, com o fito de que sejam julgadas de formas individuais, cada AGE, as propostas pelos partidos e também a proposta pelo senhor Fernando Cabral. Desse modo, assim também seguirá a defesa. O senhor Fernando Cabral, candidato da oposição, acusa os investigados, primeiramente, de abuso de poder econômico e do uso indevido das redes sociais, por causa de uma suposta compra por parte do sobrinho da senhora Marluce de uma empresa que faria o disparo de fake news contra a oposição. Também acusa de abuso de poder político e econômico decorrente dos eventos que aconteceram no dia 29 de setembro de 2022, na cidade de Macondo. Quanto à primeira acusação, cumpre destacar que se trata presunção de uma presunção. A acusação, ela presume que a senhora Marluce estaria envolvida no disparo de fake news, porque também presume que o seu sobrinho esteve envolvido nesse mesmo disparo. Contudo, o que mais chama a atenção é que não existem nos autos prova cabal, ou sequer mesmo prova idônea, capaz de comprovar essa situação, salvo uma única reportagem de notícia que fora veiculada por um único meio de comunicação. Nesse ponto, eu cito o julgado da AIGE de código 060-1969, de relatoria do ministro Jorge Mussi, na qual se entendeu que matérias jornalísticas não podem ser consideradas per si e isoladamente como fundamentos idôneos para justificar uma requisição de documentos. Quem dirá para cassar um mandato em uma ação de investigação eleitoral? Nobres jogadores, se as matérias jornalísticas individualmente ou até mesmo em conjunto com postagens aleatórias em redes sociais e em blogs da internet
pudessem servir como prova definitiva em ações de investigação eleitoral, não teríamos sequer representantes eleitos, porque todos seriam cassados mediante comprovação de uma única matéria jornalística. Assim como a oposição foi alvo do disparo de fake news, nada garante que a reportagem por eles trazida também não seja uma fake news utilizada como prova neste procedimento. E há de argumentando tanto, ainda que seja admitido que o sobrinho da senhora Marluce realmente tenha participado desse disparo, o que aqui se afirma com finalidade meramente argumentativa, não existem provas nos autos de que a senhora Marluce teve qualquer participação nesse disparo de fake news, ou que sequer teve conhecimento. A gravidade da conduta também não se observa, tendo em vista que o próprio jornal já havia desmentido as fake news, ou seja, possíveis abalos decorrentes dessa propagação dessas falácias quanto ao provimento de determinada ação de probidade administrativa foram minimizados por uma conduta posterior do jornal. Quanto aos fatos trazidos pela Operação Locke, destaco novamente, Com foram licença, trazidos. presidente, concede Tá? uma parte, excelentíssimo desembargador presidente, por gentileza. Com certeza, desembargadora. A palavra que está com a senhora. Gostaria de saber do doutor João Vitor, com relação aos alegados disparos em massa, gostaria que ele explicasse um pouco mais, que ficou confuso para mim, a relação da Umbrella Corporation com a candidata, de quem seria a propriedade da empresa? Perfeitamente, senhora desembargadora. Agradeço o questionamento. É porque não há relação da senhora Marluce com a empresa Umbrella Corporation. A empresa Umbrella Corporation foi supostamente contratada pelo sobrinho da candidata. Disse supostamente porque não existem provas admitidas no presente processo para tanto, como também porque ainda que houvesse realmente a contratação, essa contratação ela não liga diretamente à senhora Marluce, uma vez que não se pode presumir comportamento por parentesco. Mas a E, empresa inclusive, do sobrinho é a J Corp, é isso? E a J Corp contratou a Umbrella? não existem provas cabais, senão a reportagem de que houve essa contratação. O Mas a entendimento J do Corp Tribunal é ou não Superior, de propriedade do sobrinho? mas não existem provas de que a J Corp contratou a Umbrella, Mas senão não foi pela essa a minha reportagem. pergunta. A J Corp é de propriedade do sobrinho? Sim, é de propriedade do sobrinho. Ok, obrigada. Estou satisfeita, desembargador presidente. Ok. O senhor tem a Ilustríssimo palavra, presidente, eu doutor João Vitor. quero aproveitar o gancho e fazer uma pergunta, se Pois me não, permite. fique à vontade. Considerando então que a gente está falando um pouquinho de prova, eu quero entender da parte investigada qual que era a intenção no pedido de realização de prova pericial. Teria alguma relação com os disparos em massa? Qual que é a intenção com essa prova? Senhora desembargadora, eu acredito que a prova pericial foi requisitada levando em consideração a completa inocência dos investigados, que não tiveram qualquer relação com o disparo das fake news. Então, a prova pericial tinha o intuito de comprovar que os investigados não tinham relação com o disparo. Era essa a intenção. Perfeitamente. Estou satisfeita. Muito obrigada. O senhor tem a Quanto às palavra, segundas doutor João acusações Vitor. realizadas, senhor desembargador presidente, O senhor tem a palavra. quanto aos eventos ocorridos em Macondo no dia 29 de setembro de 2022, cumpre destacar desde já a ilicitude da prova, uma vez que, segundo o entendimento do Superior Tribunal Federal no tema 979, de relatoria do ministro Dias Toffoli, as gravações ambientais elas não devem ser consideradas como prova admitida para cassar o mandato em uma ação de investigação judicial eleitoral. Igualmente, senhores, eu peço para ler a perfeita descrição da prova conforme consta. Abro aspas. Apoiadores de Fernando Cabral se dirigiram imediatamente ao local e gravaram alguns indivíduos que afirmaram que Marluce da Silva seria responsável pelo evento. Tem-se, portanto, uma prova sem idoneidade, produzida unilateralmente por apoiadores da acusação, em que não é possível identificar quem foram esses apoiadores, e ainda assim não é possível identificar também quem são as pessoas gravadas no vídeo, que possivelmente também poderiam estar embriagadas. Senhores desembargadores, o presente processo não é uma demanda consumerista. O ônus da prova é inteiramente da acusação,
e a mesma tenta juntar um conjunto de indícios, misturar os indícios com os fatos que não estão relacionados, para tentar criar uma narrativa de culpabilidade para eleger um benefício da oposição. Para além de tudo isso, quanto a. Eu gostaria apenas de reiterar os O tempo pedidos está de encerrado, doutor João improvimento. Vitor. Mais 30 segundos para o senhor concluir. Muito obrigado, senhor desembargador-presidente. Eu gostaria de reiterar os pedidos de total improcedência da AGE promovida pelo senhor Fernando Cabral. Muito bem, passo a palavra então ao doutor Tiago Farias Lobo. Muito obrigado, Pela excelência. defesa. Muito obrigado, excelência. Reitero aqui os cumprimentos feitos pelo meu colega, também nossa solidariedade com nossos irmãos gaúchos, e novamente aqui reforçando a relevância de se analisar, em nome do bom direito, essas ações separadamente. Irei analisar aqui a ação proposta pelo partido C e a ação proposta pelo partido D. E aqui demonstrar simplesmente uma premissa, que as circunstâncias escritas nos autos não são capazes de constituir os abusos alegados pela acusação, pois não possuem o devido suporte probatório para se apresentar a gravidade necessária para garantir a unidade do pleito. Como é bem sabido pelas excelências, para que se haja um abuso de poder averiguado, tem que se ver que há uma gravidade que malfere a normalidade, a licitude e regularidade do pleito. E essa gravidade é analisada com base em um indicador qualitativo e quantitativo, como bem leciona Frederico Alvim. E vamos aqui analisar então os fatos. Primeiramente, uma preliminar que não pode ser discutida, que deve ser reconhecida aqui por ordem pública, da evidente legitimidade do partido C com relação à ação. Ora, excelências, o partido C compõe uma federação e, como é bem estabelecido no artigo 4º, parágrafo 1º da resolução 23.670 do TSE, quando se estabelece uma federação regularmente inscrita no TSE, deverá atuar como unidade partidária. Isso está regularizando no artigo 6A da Lei 9.504 e foi considerado constitucional pelo STF na Lei 7021 de relatoria do ministro Barroso. Então, aqui, apesar de apresentar-se um contexto de proximidade com ligação, é evidente que a unidade partidária deve ser respeitada aqui e que um dos entes dela não pode atuar isoladamente, ainda mesmo que processualmente. Passando, porém, ao princípio da eventualidade aqui, analisando o mérito da questão, tratamos aqui, inicialmente, de um evento em um clube privado, regularmente reservado por um apoiador no exercício normal de seu direito de fazer doações políticas, que tem uma condição financeira capaz para isso. Um ato fechado, em que não estavam sendo distribuídas bebidas, estavam sendo vendidas. Ora, excelências, aqui então fica evidente que não há uma grande irregularidade ou falta de ações, até porque não há nem condições de avaliar a condição financeira do ato. O que resta é a possibilidade do ato artístico da banda Carisma, que devo lembrar que aconteceu após o encerramento de qualquer ato de campanha. Então, excelências, neste ponto aqui, o que nos resta é talvez uma irregularidade que não seria capaz de macular a totalidade do evento e que aconteceu, devo lembrar, no início do procedimento de campanha, ainda em 19 de agosto, demasiadamente longe do pleito em 2 de outubro. Ora... Com licença, desembargador-presidente, posso fazer uma parte? Pois não, desembargadora, a senhora tem a palavra. Gostaria de perguntar ao nobre procurador, doutor Tiago, quando ele refere que o show iniciou após, os candidatos permaneceram no show ou foi todo mundo da campanha embora? Senhora, excelência, não há informações nos autos descrevendo plenamente a atitude dos candidatos. Porém, ao ter se encerrado o ato de campanha, é de se imaginar que, tendo em vista grande preclusão e atos necessários para realizar uma campanha em um estado dessa relevância, que a candidata havia outros compromissos a cumprir. Logo, é de se imaginar que há razoavelmente uma dúvida acerca de sua presença lá. Que, novamente, aqui reitero que a certeza acerca dos fatos não deve ser apresentada por nós da defesa, mas sim pela acusação. Que a seu questionamento pontua isso novamente, da falta de circunstâncias suficientes para se alegar essa gravidade. Se eu nem certeza se ela estava lá. E a regularidade do show acabaria por demonstrar aqui que não há como você avaliar qualitativamente ou quantitativamente um abuso aqui apto a causar, em um município distante da data do evento, a completa nulidade do pleito numa circunscrição inteira do Estado. E, de igual modo, nós encontramos aqui também uma situação similar com a ação do partido D. Se na preliminar anterior nós tínhamos uma parte legítima, aqui nem parte A. Ora, senhores,
É notório pelo artigo 50 da Resolução 23.571 TSE que, ao se realizar a fusão, os partidos perdem personalidade jurídica. Se não há personalidade jurídica, como ele pode ser polo ativo? Se o Ministério Público não assumiu esse polo ativo, como há de continuar? E com relação à questão da sucessão processual, como há de se haver uma sucessão de ofício se nem houve habilitação no processo? Então, aqui fica um questionamento de que há uma carência processual evidente que a relação tripartite do processo não está plenamente estabelecida ou sequer mantida. Então, aqui é uma problema ainda mais crassa e de ordem pública silenciada. E, novamente, aqui a de argumentato, tratando do mérito, iniciando com os abusos alegados em Jurema, as únicas atitudes possíveis seriam a montagem de um palco em frente à prefeitura. Não foi realizado pela organização do município, mas sim pela própria campanha, assim como a passeata também era de responsabilidade da campanha. O fato de ter sido realizado durante o aniversário da cidade é uma mera estratégia política que poderia ser aplicada por qualquer outro dos candidatos, que inclusive poderiam ter feito o mesmo acesso ao espaço, por exemplo, espaço público, meramente se necessário afirmar-se, contatar-se a polícia militar para ter o direito à eleição. Ora aqui, se estamos falando, então, de um espaço público que era de pleno acesso para todas as candidaturas, que não houve favorecimento ou privilégio a elas, aqui não há de se falar, nesse ato especificamente do Palanque, de um abuso quanto a isso. A irregularidade que permaneceria aqui seria talvez o uso das redes sociais da prefeitura para fazer a divulgação. Mas aqui, novamente, falo, é uma mera irregularidade que era plenamente sanável com a devida diligência do candidato Fernando Cabral, pedindo suspensão, que novamente aqui não possui um valor quantitativo ou qualitativo suficientemente grande para gerar a completa nulidade do ato processual, do ato eleitoral. Doutor Tiago, Excelência. mas então o senhor reconhece que houve essa divulgação irregular nas redes sociais? Excelência, esta defesa aqui ela é comprometida com a verdade. Houve, de fato, aqui irregularidades, mas irregularidades dessas pontuais acontecem em qualquer pleito normal eleitoral e devem ser analisados proporcionalmente aos atos. Não se pode aqui alegar que existe uma irregularidade tamanha neste pequeno ato de rede social, que, por exemplo, inclusive, talvez nem tivesse o alcance que se imaginaria, que pudesse nulificar toda a vontade popular expressa nas urnas. Se aqui há de se punir alguma coisa, possivelmente fizesse da suspensão da postagem, ou uma reconsideração, ou uma multa, mas a nulidade do pleito, aqui, ao meu ver, e ao ver desta defesa, não se parece razoável. Ok. Presidente, peço a palavra, por favor. Pois não, desembargadora. A senhora tem a palavra. Indago a parte investigada se não houve atos de campanha por parte da candidata, não houve pedido de voto ou qualquer ato relacionado à campanha dela neste evento. A senhora faz referência ao evento durante a passeata? Jurema. Ou O evento de Jurema. Excelência, o que aconteceu em Jurema foi a passeata seguida do ato de campanha num espaço público de ato, que aconteceria aqui. Ela poderia se expressar como qualquer ato de campanha. Mas, novamente, aqui, não houve uso da máquina pública para montar o palanque, não houve uso da máquina pública para se organizar a passeata, tudo foi realizado pela campanha. A proximidade que tem aqui mais é que o apoiador político, na forma do prefeito, que estaria fazendo sua expressão política livre, participou do ato no palanque. E a irregularidade possível na rede social. Mas, em si, não há tanto tempo. Peço aqui a possibilidade de ter mais um minuto devido aos questionamentos, se for possível. Doutor Tiago, eu vou conceder mais 2 minutos. O senhor tem 1 minuto regulamentar e, pela isonomia, tendo em vista que o orador da outra equipe teve 1 minuto a mais, o senhor também o segundo orador, o senhor também vai ter 2 minutos a partir de agora, então. Agradeço demais a compreensão e a proporcionalidade, excelência. Passando, então, aqui ao outro questão do município de Lages, o que se alega aqui é um abuso político porque o gestor municipal teria coagido os servidores a compartilhar notícias falsas desfavoráveis a Fernando Cabral. Excelências, porém, aqui novamente se remete ao discurso afirmado pelo meu colega. Estamos baseando estes indícios em notícias de blogs jornalísticos. Excelências, nós vivemos em um momento de era digital em que muitas pessoas possuem o ímpeto jornalístico, mas não a devida cautela ou diligência para garantir a veracidade das informações. Como então iremos utilizar essas informações como provas aptas a gerar um abuso de poder? Um ato tão severo dessa maneira aqui. E com relação às postagens pelos servidores,
Reitero aqui que os servidores na questão possuem a liberdade pública, de fora de um expediente, de expressar suas opiniões políticas e garantias constitucionais que as permitem, ainda que elas estejam erradas. Então, aqui está se baseando, essencialmente, toda esta acusação em uma narrativa de informações desencontradas, fatos isolados, baseados em presunções de presunções, em notícias de jornal, provas ilícitas, todas com o intuito de favorecer um candidato derrotado a reverter a vontade popular. Lembram tanto quanto o fatídico caso da chapa Dilma Temer, de relatoria de Napoleão Nunes, que se evidenciou que os casos que estavam sendo concatenados não haviam qualquer relação na causa de pedir, e que só estavam tentando-se aqui, uma estratégia processual, criar um contexto para realizar o descabimento da vontade popular. Então, devido a isso, excelências, aqui expresso meu pedido de que, preliminarmente, todas essas ações sejam consideradas improcedentes por manifestas carências processuais e que, em não se tratando de reconhecer as preliminares, que sejam declaradas improcedentes por evidente carência de mérito, pois não há aqui conjunto probatório capaz de gerar a gravidade. Agradeço demais a palavra e encerro aqui minha fala. Vamos passar, então, agora para a réplica da equipe do Polo Ativo, da equipe da UERJ. Perfeito. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores magistrados que a própria defesa admite a irregularidade da utilização dos funcionários da prefeitura para a promoção da campanha de Marluce. Além disso, de fato, senhores, todos os candidatos poderiam cometer ilícitos eleitorais como cometidos por Marluce da Silva, porém, nem todos são pouco éticos como é a acusada. Além disso, a defesa também demonstra um discurso relativamente inconsistente, no qual admite a irregularidade da utilização de certos funcionários, mas, ao mesmo tempo, age com determinado negacionismo em relação às notícias e à apuração dos ilustres jornalistas do Estado. Além disso, senhores, para as questões procedimentais, gostaria também de chamar a atenção de que a própria defesa admite a possibilidade de reunião de processos, que, de fato, não é obrigatório, mas, em razão dos princípios da economia processual e da facilitação da instrução probatória, devem sim ser reunidos. E, além do mais, senhores, os processos já foram reunidos, está na fase de julgamento. Não há, em razão do benefício da efetividade da prestação jurisdicional, razão para, nesse momento tão afastado, em razão, inclusive, do princípio da estabilização do processo, no momento, desfazer essa reunião. Também queria chamar a atenção dos senhores para uma outra inconsistência no discurso da defesa, que falou da ação direta de constitucionalidade número 7.021, que não foi julgada ainda pelo Supremo Tribunal Federal. E, além do mais, senhores, caso os senhores leiam com o mínimo de atenção o acórdão, poderão ver que ele não aborda o tema da ilegitimidade de atuação autônoma por partido integrante de federação no ajuizamento de ações de investigação judicial eleitoral. Em continuidade, em relação agora à sucessão processual, os senhores certamente não agirão de modo a fazer um valorativo exacerbado na definição do professor Ovidio Batista, e sim levar em consideração o formalismo valorativo. Ok, então vamos extinguir o processo que tem como objetivo resguardar a democracia do Estado, porque um dos partidos que foi sucedido não habilitou o novo partido por meio da fusão deles, não me parece realmente adequado, senhores, deixar a democracia morrer e desconsiderar a ausência de rigidez do pleito em razão disso. Além do mais, devo lembrá-los que o candidato, de fato, perdeu, mas isso em razão dos ilícitos cometidos do abuso de poder econômico, político e meio de comunicação, porque, como é demonstrado nos autos, o candidato tinha 55% das intenções de voto. E, em razão dessa distorção realizada pela acusada, só em razão disso perdeu. Agradeço o meu tempo e tenho certeza de que os senhores agirão de maneira mais adequada. Obrigado. Passo, então, a palavra ao polo passivo para a tréplica pelo prazo de 3 minutos. Muitíssimo obrigado, excelência. Eu comendo o meu colega da acusação e sua capacidade oratória
exacerbada e também no seu conhecimento muito bom de táticas de debate. Aqui ele tenta criar um espantalho de nossa cliente em prol de tentar justificar seu ato ainda mais. Porém, ele não, em momento algum, demonstra aqui a solidez de seu caso. Há uma falta de concretude probatória que aqui é evidente. E, Excelências, ele conclama princípios de economia processual, de celeridade, de facilidade, porém, devo lembrar aqui que nós estamos diante de um direito sancionatório, de um ato público, e que todas as ações devem ser levadas em conformidade com a proporcionalidade dos atos e a proporcionalidade jurídica. Como aqui há, então, de validarmos uma economia processual e uma celeridade em prol de cometermos uma injustiça perante isso, em fazer uma concatenação de fatos que não possuem demonstração de uma estratégia de política de forma alguma, e que basicamente acabam por tentar criar uma narrativa de insatisfação, não, que atende somente à insatisfação e à personalíssima questão aqui. Ora, excelências, se nós estamos tratando da regularidade da preservação da democracia, o que deveria se preservar aqui é o indúbio pró-sufrágio, não o indúbio pró-vontade do candidato derrotado. Se há dúvidas evidentes, inclusive expressas nos questionamentos feitos pelos senhores, acerca da validade e concretude dos fatos aqui concatenados, como vamos, então, de tomar a decisão mais extrema e mais severa, que é de reverter o pleito como concretude aqui, pegando apenas fatos isolados que não demonstram qualquer relação uns com os outros e que acabam por simplesmente, por uma vontade processual aqui, que às vezes acontece, de injustiças, de validar isso. Então, em nome da proporcionalidade, em nome da defesa da democracia, em nome da validade, inclusive, dos atos aqui, não há outra decisão mais acertada senão desconsiderar essas ações, de tê-las como manifestamente nulas, porque não possuem os mínimos valores necessários para a continuidade processual, e no mérito, elas constroem um palácio de inverdades com base no sustentáculo frágil. Constroem um castelo de areia de narrativas que somente atendem à vontade deles, mas que de forma alguma se sustentam isso. Eles escolhem seletivamente quais notícias tratarem como absoluta verdade e quais notícias se questionarem. Se há aqui, então, de que a vontade afirmada em jornais servirá como forma processual, então o que nos resta, então, do devido processo? O que irá nos restar disso? Posso fazer uma pergunta com devido respeito, excelentíssimo presidente? Pois não, desembargadora, a senhora tem a palavra. Quando o procurador refere que, enfim, as reportagens e que isso não serviria de prova, eu quero fazer um questionamento com relação às redes sociais da prefeitura que divulgaram o evento do aniversário da cidade, também divulgaram um ato de campanha de Marluce. Pode falar um pouquinho sobre isso, doutor? Doutor Tiago, o senhor tem 1 minuto para responder o questionamento e encerrar sua sustentação. Perfeitamente, excelência. Bom, como havíamos afirmado anteriormente nas falas, o ato aqui houve sim a possibilidade de uma irregularidade, mas, novamente, há uma gravidade a ser avaliada aqui. Com licença, doutor procurador, a minha pergunta foi específica se houve a divulgação do evento do aniversário dos atos de campanha de Marluce Silva nas redes sociais da prefeitura, sim ou não? Sim, houve a divulgação do ato do aniversário e houve a divulgação do ato eleitoral. Ok, satisfeita. Porém, aqui eu preciso enfatizar, excelência, de que, novamente, quando se avalia a questão de abuso, tem de se avaliar o valor da gravidade qualitativa e quantitativa. Se nós estaremos, então, aqui avaliando a validade do pleito com apenas a irregularidade de uma postagem, a senhora há de concordar comigo que isso não demonstra proporcionalidade. Aqui, o que nos questionamos aqui é se nós devemos invalidar um pleito com base em um caso que carece, evidentemente, de um sustentáculo probatório. Se nós estaremos, então, aqui diante de uma dúvida razoável, o que devemos seguir é o princípio básico. Com licença, presidente, por favor. Pois não, a senhora tem a palavra. Eu não entendo que o senhor confirma que houve e depois o senhor fala que há dúvida do sustentáculo probatório. Ou o senhor confirma e não há dúvida, ou o senhor está sendo contraditório nessa fala. Com todo respeito, por gentileza, gostaria que o senhor explicasse melhor. Não, excelência, aqui o que eu afirmo é que
o sustentáculo probatório em todos os atos, especialmente aqui, que eu enfatizo na questão... posso ter mais tempo no final? Ou... O senhor tem 1 minuto para encerrar. A questão aqui que eu enfatizo de ausência de sustentáculo probatório é especialmente com relação ao fato da Prefeitura de Lar dos Servidores, que se baseia em blogs jornalísticos. E, por exemplo, inclusive, também a questão da relação entre a empresa J Corp e Umbrella Corporation, e, inclusive, conhecimento da candidata. Aqui, e demonstra, assim, a confusão que causa quando se junta todas as ações. Nós estamos falando de vários fatos separados e isolados, que todos têm contextos diferentes que não se associam aqui. Ao você juntá-los dessa forma, acaba por fazer uma contaminação processual desse momento. É improporcional tentar avaliar um caso com o conjunto probatório de outro. Se há aqui um erro em um deles, este não necessariamente tem que macular o outro processo. Aqui isso é a minha fala, senhores. Ok. Pois não. Gostaria de saber do secretário, por gentileza, se há mais alguma questão a ser levantada ou podemos considerar encerrada. Senhor presidente, podemos considerar encerrada a sessão, se não houver mais questionamentos nem colocações dos membros do quórum. Ok, mais alguma colocação? Desembargadora Franciele, desembargadora Marcela? Da minha parte, não. Então, Não, encerrado. também nada. Então, agradeço a participação de todos e considero encerrada essa sessão. Ótimo. Muito obrigado, desembargador presidente. Agradeço uma vez mais aos nossos julgadores, doutora Franciele, doutor Guilherme, doutora Marcela, aos nossos competidores, Tiago, João, Daniela e Caio. Parabéns pelas sustentações de vocês. Um recado aos nossos avaliadores. Vocês receberam hoje de manhã, através de um WhatsApp da Monique, o guia de avaliação, certo? O número das equipes está disposto no chat. Acredito que a Monique tenha enviado também pelo WhatsApp. Equipes 122 e equipe 113, tá certo? Mas isso, se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, é só encaminhar uma mensagem a algum membro da comissão organizadora, tá bem? A nossa orientação é que as avaliações sejam feitas logo após cada sessão, para que ainda esteja já fresco na memória, as colocações, as disposições trazidas pelos competidores. E agora, doutora Franciele, alguma... Não, só queria dar parabéns, dizer para eles tomarem uma aguinha aí e dizer que é o nosso papel, né? Fazer vocês se atrapalharem um pouquinho aí, porque o nosso dia a dia é assim. Isso aí. Até estava com uma saudade de fazer uma audiência aí, gostei, até estava há algum tempo já envolvida com outros assuntos, isso liberou um pouco a minha cabeça, gostei de participar, agradeço, parabenizo, foram todos muito bem. Bom, muito obrigado. As palavras da doutora Franciele, e realmente foram todos muito bem, estão todos de parabéns. Muito obrigado pela participação, vocês foram excelentes. Muito obrigado. Bom, eu reforço sobre a rifa solidária do nosso IGAD, que é o Instituto Gaúcho de Direito Eleitoral, que é presidido pela doutora Franciele. A gente precisa se unir nesse momento difícil. Então, eu solicito a colaboração de todos. Nós iremos publicar nos nossos meios de comunicação qual que é o procedimento para essa rifa solidária do IGAD, certo? As equipes, Grupo Ágora, acho que já encerrou, né, as 2 sessões. Então, nos comunicaremos via e-mail posteriormente, e a Daniela, o Caio, que representam o ERJ, ainda tem uma outra sessão, correto? Então, nós nos encontramos em breve, tá certo? Agradeço a presença de todos e declaro encerrada essa 7ª sessão do nosso Multi em Direito Eleitoral. Muito obrigado. Uma boa tarde a todos. Obrigado, uma boa tarde. Obrigado a todos. Meus parabéns, pessoal, vocês são excelentes. Boa tarde. Muito obrigado igualmente, vocês foram ótimos. Um abraço.